No capítulo 2 de A Era das Revoluções, intitulado A Revolução Industrial, Eric Hobsbawm examina como a Revolução Industrial foi um evento transformador que deu origem à Era Moderna. Ele explora os fatores que permitiram sua ocorrência, as inovações tecnológicas e seus impactos econômicos e sociais. As ideias principais desse capítulo incluem a Inglaterra como berço da Revolução Industrial. Hobsbawm aponta que a Revolução Industrial começou na Inglaterra devido a uma combinação de fatores econômicos, sociais e geográficos. Ele destaca o papel da acumulação de capital, da expansão do comércio internacional, do sistema bancário avançado e do acesso a recursos naturais como carvão e ferro. A centralidade da inovação tecnológica. O autor descreve como inovações, como a máquina a vapor e o tear mecânico, transformaram a produção industrial. Essas tecnologias aumentaram significativamente a produtividade e permitiram a mecanização em larga escala, sobretudo na indústria têxtil, que foi pioneira nesse processo. Transformações econômicas e sociais. Hobsbawm enfatiza que a Revolução Industrial trouxe mudanças profundas na organização do trabalho e na estrutura social. Surgiu o sistema fabril, onde os trabalhadores se concentravam em locais específicos para produzir bens em massa, levando ao declínio do trabalho artesanal e ao crescimento do proletariado industrial. Expansão do capitalismo industrial. O autor destaca como a Revolução Industrial foi essencial para o desenvolvimento do capitalismo moderno. A produção em larga escala, o mercado global e o acúmulo de riqueza concentrada nas mãos da burguesia industrial caracterizam esse novo sistema econômico. Impactos globais. Hobsbawm também observa que, embora a Revolução Industrial tenha sido inicialmente um fenômeno britânico, ela rapidamente teve repercussões globais. A necessidade de matérias-primas e mercados consumidores estimulou o imperialismo europeu, transformando economias e sociedades em outras partes do mundo. A Revolução Industrial como uma ruptura histórica. Por fim, o autor defende que a Revolução Industrial foi mais do que uma mudança econômica. Foi uma transformação estrutural que alterou a relação entre o ser humano e a natureza, criou novas classes sociais e estabeleceu as bases para as revoluções políticas e sociais que marcaram os séculos seguintes. Essas ideias são apresentadas por Hobsbawm com o objetivo de contextualizar o impacto da Revolução Industrial dentro da dinâmica de transformação que ele analisa ao longo de seu livro. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, apresenta uma análise detalhada sobre as condições históricas, econômicas e sociais que permitiram que a Revolução Industrial tivesse início na Grã-Bretanha. Ele argumenta que esse fenômeno não foi acidental, mas resultado de uma combinação única de fatores estruturais e conjunturais. Vamos explorar essas condições conforme sua tese. 1. Uma política liberta de governo aristocrático. Hobsbawm destaca que a Grã-Bretanha já havia passado por transformações políticas significativas que limitaram o poder absoluto da aristocracia e do monarca. A Revolução Gloriosa de 1688 consolidou um sistema de governo baseado na monarquia constitucional e no parlamentarismo. Isso garantiu uma maior estabilidade política e criou um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico. Além disso, a burguesia emergente tinha um papel crescente no poder político, assegurando políticas que favoreciam os interesses comerciais e industriais. 2. Desenvolvimento econômico mercantil. O avanço econômico da Grã-Bretanha foi sustentado pelo sucesso do comércio mercantil nos séculos anteriores. A expansão marítima e colonial havia estabelecido redes comerciais globais que traziam grandes volumes de capital e matérias-primas para o país. O controle britânico sobre rotas comerciais e colônias ricas, como as das Índias Ocidentais, gerou riqueza que financiaria os investimentos necessários para a industrialização. 3. A solução agrária e o decreto das cercas. A Revolução Agrícola foi um precursor direto da Revolução Industrial, e o Enclosure Movement, o movimento das cercas, foi central nesse processo. Ao transformar terras comunais em propriedades privadas e redistribuir a posse da terra em favor de grandes proprietários, a produtividade agrícola aumentou consideravelmente. Novas técnicas, como a rotação de culturas e o uso de fertilizantes, permitiram a produção de excedentes. No entanto, isso também deslocou milhares de pequenos agricultores, criando um contingente populacional disponível para trabalhar nas fábricas. Produção agrícola com excedentes.
Com a Revolução Agrícola, a Grã-Bretanha conseguiu produzir alimentos em quantidade suficiente para sustentar uma população crescente e urbana. O aumento da produtividade reduziu os custos dos alimentos, liberando parte da renda das famílias para o consumo de bens industriais. Essa mudança também possibilitou a urbanização, criando mercados concentrados e uma força de trabalho disponível para a indústria. Acúmulo de capital nas mãos de empreendedores. O comércio global, combinado com o desenvolvimento financeiro interno, resultou em um significativo acúmulo de capital. A Grã-Bretanha possuía um sistema bancário avançado e instrumentos financeiros, como o crédito e as ações, que permitiam investimentos em projetos industriais. A presença de uma classe empreendedora disposta a investir em inovação tecnológica e no aumento da produção foi um diferencial crucial. A combinação desses fatores, Hobsbawm conclui que foi essa interseção de condições econômicas, políticas e sociais que fez da Grã-Bretanha o primeiro país a experimentar a Revolução Industrial. A convergência entre um sistema político favorável ao comércio, avanços agrícolas e um mercado dinâmico proporcionou um ambiente ideal para que a mecanização e a industrialização florescessem. Esse modelo de desenvolvimento seria, posteriormente, exportado para outras partes do mundo, transformando a economia global. Eric Hobsbawm, em sua análise sobre a Revolução Industrial, destaca que a indústria algodoeira foi o setor pioneiro desse processo e desempenhou um papel central na transformação econômica e social do século XVIII. Ele conecta o desenvolvimento dessa indústria a um complexo sistema de comércio global, em que o algodão, a escravidão e os mercados internacionais estavam profundamente interligados. Vamos detalhar essas ideias. A indústria algodoeira como embrião da Revolução Industrial. Hobsbawm identifica a indústria algodoeira como o setor que primeiro incorporou as inovações tecnológicas e organizacionais da Revolução Industrial. O algodão, por ser um material mais leve e barato que a lã, tinha uma demanda crescente, especialmente nos mercados externos. Máquinas como a Spinning Jenny, a Water Frame e o tear mecânico revolucionaram a produção, permitindo que grandes volumes de tecido fossem fabricados de maneira mais rápida e econômica. Comércio ultramarino e o papel do algodão. A expansão da indústria algodoeira foi impulsionada pelo comércio ultramarino, que conectava a Grã-Bretanha ao Oriente, às Américas e à África. Produtos como o fustão e a chita eram altamente demandados em mercados do Novo Mundo e da Ásia, criando um ciclo de exportações lucrativo. Portos britânicos, como Liverpool e Bristol, e regiões industriais, como Lancashire, tornaram-se centros fundamentais nesse sistema, acumulando riquezas que eram reinvestidas na indústria. A relação entre algodão e escravidão. Hobsbawm enfatiza que o sucesso da indústria algodoeira britânica estava intrinsecamente ligado à escravidão no Atlântico. O algodão bruto era cultivado em grandes plantações nas Américas, particularmente no sul dos Estados Unidos, por mão de obra escravizada. O trabalho forçado garantiu uma produção em massa de matéria-prima a baixo custo, essencial para alimentar as fábricas têxteis britânicas. Assim, a prosperidade da Revolução Industrial não pode ser desvinculada da exploração de milhões de pessoas escravizadas. A industrialização de Lancashire e a exportação de produtos têxteis. A região de Lancashire foi o coração da Revolução Algodoeira. Beneficiada pela proximidade de portos como Liverpool, ela rapidamente se industrializou, com fábricas mecanizadas produzindo tecidos em larga escala. Esses produtos eram exportados para mercados externos, especialmente nas colônias britânicas, onde a Grã-Bretanha controlava o consumo e restringia a produção local de bens têxteis. Isso consolidou a indústria algodoeira como um dos pilares do capitalismo industrial britânico. Impactos globais do sistema algodoeiro. Hobsbawm observa que esse sistema teve repercussões globais. Ele gerou riqueza para a Grã-Bretanha, mas também perpetuou estruturas de exploração colonial e escravista. Além disso, a industrialização britânica destruiu indústrias tradicionais em regiões como a Índia, que passou de exportadora de tecidos de alta qualidade a fornecedora de algodão bruto para as fábricas britânicas. O algodão como símbolo da revolução industrial. Para Hobsbawm, o algodão representa a síntese das forças econômicas e sociais que definiram a revolução industrial. Ele ilustra como a inovação tecnológica, o comércio global e a exploração humana estavam interligados nesse processo transformador.
Embora tenha impulsionado o crescimento econômico britânico, a indústria algodoeira também revelou as contradições do capitalismo nascente, baseado na expansão dos mercados às custas da opressão de povos colonizados e escravizados. Eric Hobsbawm, em sua análise sobre a Revolução Industrial no capítulo 2, diz: A Era das Revoluções enfatiza que até cerca de 1830, a indústria têxtil, especialmente algodoeira, dominava amplamente a produção industrial na Grã-Bretanha. Ele utiliza dados e análises para demonstrar essa supremacia e explica como, após esse período, começou uma lenta diversificação para outros setores industriais que ainda precisavam consolidar seus mercados. Supremacia da indústria têxtil até 1830. Hobsbawm descreve como as fábricas têxteis foram o centro da Revolução Industrial inicial. Até 1830, a maior parte da força de trabalho fabril estava concentrada nesse setor, e ele respondia pela maior parte do valor agregado da produção industrial. O algodão, em particular, era um produto com grande demanda global, que sustentava a expansão econômica britânica. Essa supremacia se devia a inovações tecnológicas, o desenvolvimento de máquinas como a spinning jenny, o tear mecânico e a water frame transformou a produção têxtil em uma atividade altamente mecanizada e eficiente. Demanda internacional. O mercado externo, incluindo as colônias britânicas, absorvia grandes volumes de tecidos de algodão. Modelo fabril pioneiro. A organização do trabalho em fábricas tornou-se um modelo de eficiência que seria gradualmente replicado por outros setores. A tímida diversificação pós-1830. A partir de 1830, Hobsbawm observa o início de uma diversificação da produção industrial, ainda que limitada em alcance e impacto imediato. Outros setores começaram a se desenvolver, como a fabricação de máquinas, produtos químicos e alimentos processados, incluindo a cervejaria. No entanto, esses setores enfrentavam desafios específicos. Necessidade de conquistar mercados. Diferentemente da indústria têxtil, que já tinha mercados consolidados, as novas indústrias precisavam criar ou expandir sua base de consumidores, o que demandava tempo e investimentos. Dependência do setor têxtil. Muitas dessas novas indústrias estavam de alguma forma ligadas ao crescimento do setor têxtil, seja fornecendo máquinas, seja aproveitando a infraestrutura desenvolvida por ele. Resistência à mecanização. Alguns setores, como a cervejaria, ainda dependiam de métodos tradicionais de produção e demoraram a adotar plenamente os avanços tecnológicos. Transição gradual para uma economia industrial diversificada. Argumenta que o período após 1830 marca o início de uma transição para uma economia industrial mais diversificada. Mas isso não aconteceu de forma abrupta. A indústria têxtil continuava a ser a espinha dorsal da economia industrial britânica, enquanto os novos setores lutavam para encontrar seu espaço em um mercado dominado pelo algodão. Legado dessa diversificação. Embora a diversificação tenha sido tímida até meados do século XIX, ela estabeleceu as bases para a expansão industrial posterior, que incluiria setores como a siderurgia, a construção naval e a engenharia mecânica. Esses desenvolvimentos seriam essenciais para a consolidação da Grã-Bretanha como a principal potência industrial do mundo no século XIX. Hobsbawm, portanto, apresenta uma visão equilibrada. Enquanto celebra o impacto transformador da indústria têxtil, reconhece as limitações iniciais da industrialização em alcançar outros setores e os desafios inerentes à diversificação econômica. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, analisa a crise econômica e social que surgiu por volta de 1840, marcando um tropeço na expansão da economia industrial britânica. Ele argumenta que esse momento de dificuldade revelou os limites iniciais do modelo industrial e levou a ajustes nas posturas dos principais grupos sociais envolvidos, empresários, financistas e trabalhadores. O tropeço da economia industrial. Por volta de 1840, a economia industrial enfrentou problemas de crescimento. Hobsbawm identifica vários fatores para essa crise. Saturação dos mercados. A rápida expansão da produção industrial, especialmente no setor têxtil, gerou um excesso de oferta que não encontrava demanda suficiente, tanto interna quanto externa. Limitações do poder de compra. A industrialização criou desigualdades sociais significativas, com a maioria da população
trabalhadora, recebendo salários baixos e incapaz de consumir os produtos que fabricava. Concorrência internacional. Outros países começaram a desenvolver suas indústrias, oferecendo competição aos produtos britânicos nos mercados globais. Problemas estruturais. Hobsbawm também aponta para a falta de diversificação da economia britânica, que dependia excessivamente da indústria têxtil e do comércio colonial. Narc. A onda revolucionária e as tensões sociais. Essa crise econômica coincidiu com um período de agitação política e social na Europa, marcado pelas revoluções de 1848. Embora a Grã-Bretanha tenha evitado uma revolução completa, o descontentamento social era evidente. Ludismo, trabalhadores industrializados, especialmente aqueles que viam suas profissões ameaçadas pela mecanização, reagiram destruindo máquinas como forma de protesto. Esse movimento, conhecido como ludismo, era uma expressão da resistência à desumanização do trabalho fabril e à perda de empregos. Greves e movimentos trabalhistas. O movimento cartista, que surgiu na década de 1830 e se fortaleceu nos anos 1840, exigia reformas políticas e sociais, incluindo o sufrágio universal masculino. Trabalhadores organizavam greves e manifestações para pressionar por melhores condições de vida e trabalho. Reações dos setores produtivos e da burguesia. Hobsbawm descreve como a crise forçou a burguesia e os financistas a adotar novas posturas para lidar com os desafios, busca por novos mercados. A burguesia industrial começou a expandir suas operações para mercados fora da Europa, intensificando o imperialismo econômico. Isso incluiu o uso de colônias como mercados cativos para produtos manufaturados e como fontes de matérias-primas. Inovações financeiras. O setor financeiro cresceu em importância, com a criação de instrumentos que facilitavam o crédito e os investimentos industriais. O capital financeiro começou a desempenhar um papel mais central na economia. Reformas sociais e políticas. Parte da burguesia percebeu a necessidade de implementar reformas limitadas para evitar revoluções. Isso incluiu concessões, como a redução da jornada de trabalho para crianças e algumas melhorias nas condições das fábricas. Impacto sobre os trabalhadores. Hobsbawm também destaca que os trabalhadores começaram a se organizar melhor nesse período. Além do ludismo, a formação de sindicatos e associações de trabalhadores fortaleceu a luta por direitos e melhores condições. Embora suas reivindicações nem sempre fossem atendidas, essas iniciativas criaram as bases para o sindicalismo moderno. Lições da crise de 1840. Hobsbawm conclui que essa crise foi uma experiência de aprendizado tanto para a classe trabalhadora quanto para a burguesia. Ela demonstrou os limites do crescimento industrial sem redistribuição econômica e forçou ajustes no sistema capitalista para acomodar as tensões sociais. Além disso, revelou as contradições de uma economia baseada na produção em massa, mas incapaz de gerar uma demanda proporcional. Esse episódio é central para entender como o capitalismo industrial se adaptou e evoluiu, estabelecendo as bases para sua expansão no final do século XIX, mas sem resolver completamente as tensões entre capital e trabalho. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, destaca o impacto estrutural que a Revolução Industrial teve sobre setores como o ferro, o aço e o carvão, impulsionando mudanças profundas na economia, nos transportes e na integração territorial da Europa. Ele descreve como esses elementos estavam interconectados e como a criação das ferrovias desempenhou um papel central nesse processo. A demanda por ferro e aço. A industrialização criou uma necessidade crescente por ferro e aço, materiais essenciais para a construção de máquinas, ferramentas e infraestrutura. Esse setor, no entanto, diferia da indústria têxtil em vários aspectos. Investimentos vultosos. A produção de ferro e aço exigia altos investimentos iniciais, com lucros que só se materializariam a longo prazo. Isso atraía aventureiros, investidores dispostos a correr riscos em troca de possíveis ganhos futuros. Crescimento inevitável. Apesar dos riscos, o setor tinha um futuro promissor devido à crescente demanda industrial e às aplicações na construção de ferrovias, pontes e navios. A centralidade do carvão. O carvão era o combustível essencial da Revolução Industrial. Além de movimentar máquinas a vapor, ele também era usado para aquecer residências e alimentar fornos de fundição no setor siderúrgico. Isso gerou aumento da produção,
A extração de carvão cresceu exponencialmente para atender à demanda industrial e populacional. Novos desafios logísticos. A necessidade de transportar grandes volumes de carvão das minas até os centros de consumo e produção estimulou a inovação nos sistemas de transporte. O surgimento das ferrovias. Hobsbawm identifica as ferrovias como uma das mais revolucionárias invenções do período, com impacto direto e indireto em diversos setores. Primeiros passos. O desenvolvimento das ferrovias começou com a aplicação do motor a vapor em veículos de transporte. A inauguração da ferrovia Liverpool-Manchester em 1830 marcou o início de uma nova era nos transportes. A expansão na Europa. Por volta de 1850, as ferrovias já começavam a cruzar países europeus, conectando centros urbanos, áreas industriais e regiões rurais. Isso facilitou a circulação de mercadorias, matérias-primas e pessoas. Impacto no carvão e na siderurgia. A construção de ferrovias aumentou ainda mais a demanda por ferro e aço, necessários para trilhos, locomotivas e vagões, além de intensificar a demanda por carvão como fonte de energia para os trens a vapor. Revolução nos transportes. As ferrovias não apenas atenderam à demanda logística da indústria, mas também revolucionaram o transporte de maneira mais ampla. Redução de custos e tempo. As ferrovias diminuíram drasticamente o custo e o tempo de transporte em comparação aos métodos tradicionais, como carroças ou barcos. Integração territorial. Elas conectaram regiões remotas a mercados urbanos, promovendo a unificação econômica e política dentro e entre os países europeus. Estimulação do mercado interno. O transporte rápido e eficiente permitiu que produtos manufaturados e agrícolas alcançassem novos mercados, expandindo o consumo e incentivando o crescimento econômico. Ferrovias e a economia europeia até 1850. Por volta de 1850, as ferrovias já eram um elemento central da economia europeia. Sua construção e operação geraram empregos, estimularam a inovação tecnológica e integraram economias nacionais. Além disso, elas transformaram a dinâmica social, permitindo a mobilidade de pessoas e promovendo a urbanização. Conclusão de Hobsbawm. Hobsbawm conclui que o desenvolvimento do setor ferroviário foi um marco na Revolução Industrial, simbolizando a interdependência entre avanços tecnológicos, mudanças econômicas e transformações sociais. As ferrovias exemplificaram como a industrialização não era apenas uma mudança tecnológica, mas um processo que reestruturava profundamente as economias e sociedades em escala global. Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, analisa o impacto econômico e social do excedente de capital acumulado pelas primeiras gerações de industriais ingleses. Esse capital não apenas consolidou a hegemonia econômica da Grã-Bretanha, mas também influenciou transformações sociais e econômicas dentro e fora do país. Ele destaca três principais destinos desse excedente: o bem-estar da classe burguesa, o reinvestimento na economia industrial e o financiamento de projetos e economias estrangeiras. O excedente de capital e o bem-estar social da burguesia. A acumulação de riqueza gerada pela Revolução Industrial transformou a burguesia industrial em uma classe dominante, que utilizava parte de seu capital para melhorar suas condições de vida e status social. Estilo de vida burguês. Os industriais passaram a investir em conforto, educação e cultura para suas famílias, consolidando sua posição como a elite econômica e social da época. Filantropia seletiva. Algumas iniciativas de bem-estar, como doações para hospitais, escolas e instituições culturais, eram vistas como uma forma de reforçar seu prestígio e cumprir um papel paternalista na sociedade. No entanto, essas ações raramente beneficiavam as classes trabalhadoras em larga escala. Reinvestimento na economia industrial britânica. A maior parte do excedente de capital foi reinvestida no próprio setor industrial, permitindo a expansão contínua da economia britânica. Expansão fabril. O capital foi usado para construir novas fábricas, adquirir máquinas mais avançadas e financiar inovações tecnológicas que aumentavam a produtividade. Infraestrutura interna. Investimentos em infraestrutura, como estradas, canais e ferrovias, melhoraram o transporte de mercadorias e reduziram custos, beneficiando toda a economia. Criação de empregos. O reinvestimento também gerou novas oportunidades de emprego, embora em condições muitas vezes precárias para os trabalhadores.
Financiamento de economias estrangeiras. Com o tempo, o capital excedente da burguesia britânica começou a ser direcionado para oportunidades internacionais, especialmente nas Américas pós-napoleônicas. Investimentos na América Latina. Após as guerras napoleônicas, as novas repúblicas latino-americanas precisavam de financiamento para sua reconstrução e modernização. Bancos e investidores britânicos aproveitaram essas oportunidades para financiar projetos de infraestrutura, mineração e comércio. Apoio ao comércio internacional. O excedente de capital também permitiu que os industriais britânicos financiassem o comércio global, consolidando a posição da Grã-Bretanha como a oficina do mundo. Financiamento de ferrovias no exterior. Uma parte significativa do capital foi usada para construir ferrovias em outros países, como nos Estados Unidos e na América Latina. Essas ferrovias eram fundamentais para transportar matérias-primas para a Grã-Bretanha e exportar produtos manufaturados para mercados estrangeiros. As ferrovias como um destino estratégico do capital. Hobsbawm enfatiza o papel central das ferrovias como um destino estratégico para o investimento de excedentes de capital. Domésticas. Na Grã-Bretanha, os industriais financiaram a construção de uma extensa rede ferroviária, que conectava centros urbanos e industriais, aumentando a eficiência econômica. Internacionais. Em outros países, as ferrovias representavam uma oportunidade de lucrar com juros e dividendos, além de abrir mercados para produtos britânicos. Conclusão de Hobsbawm. Hobsbawm conclui que o excedente de capital acumulado pela burguesia industrial inglesa não apenas impulsionou a economia britânica, mas também teve impacto global. Ao financiar projetos no exterior, a Grã-Bretanha exportou seu modelo econômico e consolidou sua posição como a principal potência industrial e financeira do século XIX. Além disso, essa redistribuição do capital moldou as dinâmicas sociais e econômicas globais, criando uma interdependência entre a economia britânica e as economias emergentes do período. Eric Hobsbawm encerra o capítulo sobre a Revolução Industrial, enfatizando o impacto irreversível do processo de urbanização e das mudanças no campo. Ele argumenta que a transformação industrial e econômica foi sustentada e acelerada por uma revolução agrícola, que redesenhou as relações entre o homem, a terra e a produção. Esse processo, reforçado por legislações específicas, consolidou as bases para o crescimento contínuo da economia industrial britânica. A urbanização como fenômeno irreversível. Hobbes destaca que a urbanização foi um dos aspectos mais marcantes da Revolução Industrial, representando uma ruptura definitiva com o modelo de vida rural. Migração em massa. Milhões de pessoas deixaram o campo em busca de trabalho nas fábricas urbanas, criando grandes aglomerações populacionais em cidades como Manchester, Birmingham e Liverpool. Mudança no estilo de vida. O homem, antes ligado ao ciclo agrícola e às comunidades rurais, foi transformado em trabalhador fabril, submetido aos ritmos e exigências da produção industrial. Novos desafios sociais. A urbanização repentina trouxe problemas como superpopulação, condições de vida insalubres e desigualdades sociais, mas também fomentou a modernização das cidades. A Revolução Agrícola e o movimento das cercas. Hobsbawm descreve como a agricultura sofreu uma transformação paralela, essencial para sustentar a industrialização. Movimento das cercas. As enclosures, cercamentos, consolidaram terras comunais em propriedades privadas, permitindo uma produção agrícola mais eficiente e voltada para o mercado. Isso expulsou muitos camponeses, que se tornaram a força de trabalho disponível para as fábricas. Inovações tecnológicas. O uso de novas técnicas como a rotação de culturas e o uso de fertilizantes aumentou a produtividade agrícola, gerando excedentes capazes de alimentar a população crescente. Especialização regional. Algumas regiões rurais começaram a se especializar em cultivos específicos, integrando-se à economia de mercado. Legislações agrícolas e industriais. Hobsbawm observa que as políticas do governo britânico desempenharam um papel crucial na manutenção do equilíbrio entre os setores agrícola e industrial. Leis do trigo. Essas tarifas protecionistas mantinham os preços dos cereais elevados, beneficiando os grandes proprietários de terras e garantindo estabilidade na produção agrícola. Decreto dos pobres.
Criado para ajudar os trabalhadores rurais em tempos de necessidade, ele representava uma tentativa de aliviar as tensões sociais e conter revoltas. No entanto, também incentivava a manutenção de salários baixos nas zonas rurais. Relação simbiótica. As leis agrícolas ajudaram a estabilizar o campo, enquanto o setor industrial absorvia o excedente de mão de obra e gerava riqueza. Essa interação reforçava a Revolução Industrial como um processo integrado e contínuo. O processo como um caminho sem volta. Hobsbawm conclui que a combinação de urbanização, revolução agrícola e legislações específicas criou um sistema econômico e social que não podia ser revertido. Irreversibilidade das mudanças. A transição para uma economia industrial e urbana transformou a sociedade de tal forma que um retorno ao modelo pré-industrial era impossível. Nova ordem social. O poder político e econômico mudou das mãos dos proprietários de terras aristocráticos para os industriais e financistas, consolidando uma nova elite capitalista. Consolidação da Grã-Bretanha como potência global. Esses processos internos tornaram a Grã-Bretanha não apenas o berço da Revolução Industrial, mas também a líder de um modelo econômico que se expandiria globalmente. Hobsbawm reforça que a Revolução Industrial não foi apenas um evento tecnológico, mas uma transformação estrutural que alterou a base material, social e cultural da humanidade. A urbanização e a revolução agrícola, sustentadas por políticas estratégicas, formaram o alicerce desse processo. Ele conclui que essa transformação foi o primeiro passo de um movimento global que redefiniria o mundo nos séculos seguintes.